Amém. Jesus é o Senhor. Estamos nessa noite aqui para desfrutar da palavra que tem o conteúdo do livro Coração da Bíblia. Enquanto o alimento diário não chega, nós vamos desfrutar desse livro até que seja introduzido, o novo alimento diário. E hoje nós iremos desfrutar do primeiro capítulo desse livro, que tem como título o conteúdo central da Bíblia. Eu quero ler Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz o seguinte: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Também, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz o seguinte: Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Louvado seja o Senhor. No Novo Testamento, temos 5 epístolas que se destacam por revelar a economia de Deus, ou o plano de Deus. Deus fez um plano, Deus tem uma economia, Deus traçou um plano para que dentro desse plano seja focado toda a sua economia. E nesse plano tem uma peça-chave que é o homem. Deus irá cumprir o seu plano, edificar a sua igreja e voltar. Senhor Jesus. Aqui, nessa noite, nós vamos desfrutar de 5 livros, que é Gálatas, Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. Esses livros, nós os classificamos como o conteúdo central da Bíblia ou o coração da Bíblia. Louvado seja o Senhor. Essas 5 cartas escritas por Paulo são maravilhosas e nós podemos encontrar todo esse conteúdo do plano econômico de Deus. Senhor Jesus. Aleluia. Começando pelo livro de Gálatas, trata da ideia central do plano de Deus. O livro de Colossenses revela o mistério de Deus, Cristo. O livro de Efésios revela o mistério de Cristo, a igreja. E o livro de Filipenses trata do progresso do Evangelho. O livro de Filemão revela o aspecto prático do amor de Deus. Então, pela graça de Deus, nós queremos desfrutar um pouco de cada uma dessas cartas, começando aqui pela carta de Gálatas, onde está inserido todo o processo da filiação divina. E eu quero ler com os irmãos aqui Gálatas capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 ao 7. Versículo 1 diz o seguinte: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai.
O versículo 1 fala de um herdeiro menor. Para explicar melhor, assim dizendo, todo pai que tem um negócio, o empresário, no caso, então, os filhos são pequenos e, enquanto são pequenos, eles não têm condições nenhuma de assumir esse negócio do pai. E se esse pai vier a faltar, é constituído pessoas para cuidar da empresa até que os filhos se tornem maior, até que os filhos adquiram responsabilidade para poder administrar aquilo que é do pai. Então, Gálatas trata desse assunto, dizendo o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor, então, nada difere de escravo. Ele é dono de tudo, mas ele não pode usufruir daquilo que o pai deixou, que o pai tem, né? Senhor Jesus. Então, nós, irmãos, hoje estamos vivendo a vida cristã. Por um lado, ainda somos menores. E o desejo de Deus é que venhamos a crescer em vida para poder herdar aquilo que o Pai tem para nós. No versículo 2, diz que nós estamos sob tutores e curadores. Quem são esses tutores e curadores? Na carta de Efésios, capítulo 4, versículos 11 e 12, diz o seguinte: e ele mesmo concedeu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e mestres. Para que isso? O versículo 12 explica: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Irmãos, Deus nos chamou com uma missão: sermos aperfeiçoados para a edificação do corpo. O corpo de Cristo, nós vamos ver logo daqui a pouco, ele se refere à igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Então, esses homens dons que são citados aqui no versículo 11, eles são os tutores e curadores de Gálatas, capítulo 4, versículo 2. É por meio desses irmãos que nós somos aperfeiçoados na igreja para servir ao Senhor, até que nos tornemos herdeiros de Deus, filhos maduros. Também no versículos 3 e 4 diz o seguinte: assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Então, esse versículo se refere a quando ainda não tínhamos, recebido o Senhor como Salvador. Então, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, às coisas mundanas. Mas, graças a Deus, pelo versículo 4, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Glória a Deus. Então, nós sabemos que Deus se encarnou, ele nasceu de Maria, viveu nessa terra 33 anos e meio e passou por todo o processo de morte, crucificação, ressurreição, tornou-se o Espírito e agora ele está habitando em nós. Aleluia. Em 1 João, no Evangelho de João, quero ler com os irmãos, capítulo 1, diz o seguinte, capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o verbo. Esse verbo aqui é o Filho, né? No princípio é o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, lá no princípio, o Filho estava com o Pai e veio
se encarnou, né? Tomou a forma de homem e aqui viveu, né? Senhor Jesus. Também no versículo 14 diz, confirma, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Aleluia. No versículo, ou melhor, Jesus veio em carne para cumprir as altíssimas exigências da lei. Aqui no versículo Hebreus 9, 22, diz o seguinte, quer ler com vocês? Hebreus 9, 22, diz, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Lá no Velho Testamento, os homens precisavam imolar animais, né, para serem purificados dos seus pecados. Graças ao Senhor, o Senhor Jesus, tomando a forma de carne, né, veio para cumprir essas altíssimas exigências da lei. Agora, por meio do sangue, né, como diz aqui, sem derramamento de sangue não há remissão. O Senhor derramou o seu sangue na cruz e, por meio desse sangue, hoje somos lavados, purificados, santificados. Então, pela redenção de Cristo, fomos resgatados da condição da lei. E o que nos faz um filho é crer. Então, voltando ao Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte, mas todos quanto receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram em seu nome. Então, hoje, para receber o Senhor como seu Salvador, nós precisamos crer, né? Esse receber é o mesmo que crer. Nós precisamos receber Jesus como o Senhor. Você que ainda não confessou Jesus como seu Senhor, você precisa fazer isso. Você precisa tornar-se um filho do Senhor Jesus. E voltando lá em Gálatas 4, versículo 5 e 6. 5 e 6 diz o seguinte, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebesse a adoção de filho, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai. Aleluia. De sorte que já não és escravo, porém filho, sendo filho, também herdeiro por Deus. Quero deixar claro que quando o Senhor Jesus morreu na cruz e um soldado lhe abriu o lado, ali saiu sangue e água. O sangue é para purificação de pecado e a água é para limpar, é para dar vida. Senhor Jesus. Então, ao crer nesse Senhor, nós nos tornamos filho. Por quê? Porque quem nos garante a filiação é o sangue de Cristo. Hoje, todo aquele que recebeu o Senhor como seu Salvador, ele é um filho legítimo. Como diz o versículo 7, de sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Então, nós vimos que o desejo do coração de Deus é nos tornar filhos maduros, filhos crescidos. Você, meu irmão, que já recebeu o Senhor como Salvador, precisa atentar para esse sentimento de Deus. Você precisa crescer em vida. Você precisa de um ambiente saudável. E o ambiente saudável que o Senhor nos propõe é a igreja.
cada um daqueles que recebe o Senhor como seu Salvador, o Senhor traz para a igreja. E a igreja é o lugar onde nos proporciona esse crescimento de vida. Aleluia. Então, esse é o pano de fundo da carta aos Gálatas. Agora podemos ver com relação a Efésio. Efésio é o livro que trata do mistério de Cristo, que é a igreja. E na igreja, conhecemos a multiforme sabedoria de Deus. Aqui no livro de Efésio, como já lemos no início, no capítulo 1, versículo 3, está relacionado com a bênção, que diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Essa é a bênção, essa é a obra do Pai. Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênção, Senhor Jesus. Então, isso é muito rico. E a bênção e também está relacionado com a obra do Espírito, né? Senhor Jesus. E aqui no versículo 4, algo nos chama a atenção. Diz o seguinte: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santo e irrepreensível perante ele em amor. Atente para esse ponto. Cada um que recebeu o Senhor como seu Salvador, ele já foi escolhido antes da fundação do mundo. E só para deixar claro como o Senhor nos conhece, aqui no Salmo 139, eu quero ler com os irmãos, Salmo 139, versículo 16. Tem algo muito rico aqui. Diz o seguinte: os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve nessa noite, tenha plena certeza, Deus nos escolheu, como disse Efésio, antes da fundação do mundo. Antes que fosse criado todas as coisas, então Deus já tinha nos escolhido. E ainda não tínhamos nem uma aparência, como diz o versículo, né? A nossa substância ainda era informe, não era tão visível e tão clara. Mas Deus é quem nos escolhe. Ele não só nos escolheu, como diz o versículo, mas todos os meus dias, cada um deles está escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, toda a nossa história já estava... não só Deus nos escolheu, como já escreveu toda a nossa história. Louvado seja o Senhor. Então, esse versículo de Efésio é maravilhoso demais, porque isso precisa causar um impacto na nossa vida. O Senhor nos escolheu. Não foi nós que escolhemos o Senhor. Primeiramente, Ele nos escolheu. Louvado seja o Senhor. Amém? Ainda nos capítulos 4 e 5... versículo 5. Vou ler o 4 de novo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Eu quero destacar aqui uma palavra: santos. Todos aqueles que receberam o Senhor como Salvador, para Deus, ele classifica como santos. E no versículo 5 diz o seguinte: ele nos predestinou para ele,
Ele nos chamou para Ele mesmo, para a adoção de filho, por meio de Jesus Cristo, segundo o seu beneplácito e sua vontade. Esse beneplácito é segundo a sua boa vontade, né? Essa obra é a obra do Pai e Ele fez quando nos escolheu, a cada um de nós. Glória a Deus. No versículo 9 do mesmo capítulo de Efésios 1 diz o seguinte: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo. Ele, interessante, irmãos, ele não só nos escolheu, como ele é um desejo de Deus desvendar o seu mistério a nós, né? Graças a Deus por essa palavra de Efésios. Ainda no versículo 22, aqui está relacionado com a igreja. Diz o seguinte: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. Então, a igreja não é um templo, não é uma edificação, a igreja não é uma casa, a igreja é um corpo. O versículo aqui de Efésios 22 é muito claro. O versículo 23 diz o seguinte: a qual é o seu corpo? A igreja é o seu corpo. E a igreja é formada por membros do corpo de Cristo. Eu, você, meu irmão, todos nós que recebemos o Senhor como seu Salvador, é como se fosse uma pedra, um tijolo para essa edificação. Então, a igreja é o corpo de Cristo. Aleluia. E o resultado da bênção e da obra do Deus triuno, que é a igreja, é para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Então, esse conteúdo de Efésios é muito rico. No capítulo 2 de Efésios, trata dos materiais. Como eu já falei, a igreja é formada por membros, por pessoas. Mas, capítulo 2 de Efésios diz que essas pessoas, diz aqui o versículo 1, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. Então, cada homem que ainda não recebeu o Senhor como seu Salvador, para Deus ele está morto. Então ele precisa de quê? Ele precisa da vida de Deus. E Ele tem a vida para nos dar. Então, a igreja que está dentro do plano de Deus, ela só pode ser edificada com homens. Por isso o Senhor, nessa noite, faz um chamamento. Você que ainda não recebeu o Senhor como seu Salvador, você precisa tentar para isso. No versículo 2 diz o seguinte: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Todos aqueles que ainda não receberam o Senhor estão nessa condição. No versículo 4, olha só: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, olha só que maravilha, Deus é misericórdia. Então, ao ser alcançado por Deus, ao ser iluminado, ao receber a salvação, isso não é algo de nós, irmãos, isso é misericórdia de Deus. E aqui diz que Ele é rico. Essa riqueza não se trata de bens materiais. A maior riqueza de Deus é a sua misericórdia. E Ele nos dá todos os dias. Tem um versículo bíblico, está em Lamentações, que diz que as misericórdias são um fato de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã, e isso é o fato de não sermos consumidos pela condição desse mundo. Louvado seja o Senhor. Ainda no versículo 7,
para mostrar nos séculos vindouros a sua suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 10. Olha só o resultado disso. Versículo 10, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Senhor Jesus. Então, o plano de Deus para o homem é completo. O livro de Efésios escreve isso de uma forma maravilhosa. Ainda no versículo 20 do capítulo 2, e edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. Louvado seja o Senhor. O livro de Efésios, esse livro é maravilhoso demais. Aqui no capítulo 3, trata da questão do dispenseiro de Deus, que é aquele que compartilha com seus conservos as revelações recebidas, a fim de que tenha a mesma visão e o propósito para a edificação da igreja. Graças a Deus, porque hoje nós temos os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os irmãos que estão à nossa frente, são eles que elaboram a palavra e que recebem essa visão e compartilham conosco, porque o objetivo de Deus é que a igreja, como o seu corpo, todos os membros sejam edificados. Louvado seja o Senhor. E no capítulo 4 e 5 tem uma revelação maravilhosa. Aqui fala de 5 andar. Paulo nos encoraja a andar conforme o nosso chamamento. Recebemos um chamamento, recebemos a salvação, que é o chamamento. Então, nos capítulos 4 e 5, ele nos encoraja a que tenhamos um andar. Já não andar mais de qualquer forma. Olha só, primeiro chamamento, primeiro andar está relacionado com Efésios 4, 7, que é andar na graça. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom em Cristo. O dom é o dom que Deus tem para o homem, é gratuito, é a salvação de Deus. Então, o primeiro passo é andar na graça. O segundo é andar na verdade. Depois que recebemos o Senhor como Salvador, nossa vida precisa mudar. Né? Os nossos atos precisam mudar. Então, nós não podemos mais andar na vaidade do nosso viver antigo, né? Então, aqui no versículo 4:17 de Efésios diz o seguinte: Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Essa vaidade é o contrário da verdade, né? Nós precisamos, um filho de Deus precisa andar na verdade. Os seus atos sejam verdadeiros, o seu falar, enfim. O terceiro andar está relacionado com o amor, né? Andar no amor. Efésios 5, versículo 2 diz o seguinte: E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Lembrando que Cristo, ele é amor. Deus é amor. Então, é uma característica de um cristão, ele precisa aprender a amar as pessoas, né? Para poder cuidar delas, pregar o evangelho, apacentá-las, né? Pastoreá-las. Tudo isso é feito por meio do amor. Então, a palavra nos reforça dizendo que Deus é amor. Olha só, o exemplo de amar não é algo de nós mesmos, é porque Deus nos amou primeiro, como a gente já viu no princípio dessa mensagem. E tem o quarto andar aqui, que é andar na luz. Andar na luz. Nós não podemos mais estar vivendo em trevas. Andar na luz nos permite
agradar o Senhor. E lá em Mateus 5,14 diz o seguinte: vós sois a luz do mundo. Aqui na primeira parte, né? Então, é um dos andar, é uma forma de andar e andar na luz, porque nós somos a luz do mundo. Não estamos mais em trevas. E o quinto andar, irmãos, é andar no Espírito. Andar no Espírito requer uma atitude nossa. Nós precisamos renegar as coisas da nossa alma. Já não podemos mais andar de qualquer jeito. Nós precisamos renunciar muitas coisas na nossa vida. Então, quando vem um sentimento da nossa mente que não é agradável a Deus, nós precisamos repreender e nos voltar ao Espírito. Em vez de ficar com a nossa mente pensando coisas, maquinando o que vai fazer, nós precisamos voltar ao Espírito, nos arrepender e repreender isso em nome de Jesus. Esse andar no Espírito inclui todos os demais andar. O andar na graça, o andar na verdade, o andar no amor, o andar na luz. Então, Paulo nos encoraja a que tenhamos esse viver. Vivendo dessa forma, nós cresceremos em vida e um dia amadureceremos e nos tornamos herdeiros de Deus, as suas riquezas, as riquezas celestiais, Senhor Jesus. Eu quero agora falar um pouquinho sobre Filipenses. Filipenses mostra a meta da igreja, o progresso do Evangelho. Uma forma de prosseguir está em Filipenses 2:2, que diz o seguinte. Filipenses capítulo 3, versículo 13. É uma citação do apóstolo Paulo quando ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Então, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa carta de Filipenses é maravilhosa, né? Porque nos encoraja a prosseguir. E uma forma de prosseguir é pregando o Evangelho. É esquecendo das coisas que para trás ficam. O nosso viver deve ser um viver de pregar o Evangelho. E não só pregar o Evangelho, mas viver a palavra. Um cristão, ele precisa praticar a palavra de Deus e pregar o Evangelho. Senhor Jesus. Então, esses 2 versículos é muito encorajador. Mesmo que sejamos fracos, temos dificuldade, às vezes enfermidade, uma série de coisas, nós não podemos nos abater com isso. Como disse o apóstolo Paulo, devemos prosseguir para o alvo. Há um prêmio nos esperando, né? Então, esse conteúdo de Filipenses é maravilhoso demais. Senhor Jesus. E prosseguindo dia após dia, nos leva à maturidade e ao crescimento de vida. Glória a Deus. Já a carta de Colossenses, provavelmente Paulo não esteve em Colosso, mas por meio do irmão Epáfras, Paulo encarrega ele, né, de transmitir a palavra ali em Colosso. Esse irmão foi muito fiel no seu encargo, né? Louvado seja o Senhor. Essa carta também foi escrita
aos Colossenses para ajudar a igreja a lidar com as influências do gnosticismo, do ceticismo e do misticismo. Só lembrando, irmão, que essas ideologias, elas trazem dano para a igreja e impede o crescimento e impede a igreja de avançar no Senhor Jesus. Então, aqui em Colossenses 2:2, diz o seguinte: para que a oração dele seja confortada e vinculada juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. Então, essa carta trata do mistério de Deus, que é o seu próprio Filho, Cristo Jesus. Ainda no versículo 9 do capítulo 2, porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, só para você perceber o quanto esse Cristo é rico, é maravilhoso. Senhor Jesus. E no mesmo capítulo, versículo 3, diz o seguinte: em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Senhor Jesus. Então, o Pai dispensa tudo isso ao Filho, e isso é mostrado aqui na carta de Colossenses. E ainda, para complementar, aqui no capítulo 1, versículo 15, diz que ele é a imagem do Deus invisível. E nós sabemos que ele é o primogênito de toda a criação. E a carta continua falando o seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, seja o trono, sejam soberanias, quer principado, quer potestade. Tudo isso foi criado por meio dele e para ele. Aleluia. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. O versículo 18 diz que ele é o cabeça do corpo da igreja. Nós já falamos da igreja em Efésio, ali mostrando que a igreja é o corpo de Cristo, e Colossenses completa dizendo que Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Louvado seja o Senhor. No versículo ainda 26 e 28, mostra, 26, o mistério que estivera oculto do século das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Por quem? Por meio de Cristo. Cristo trouxe todos esses mistérios, né? Tudo foi manifestado por meio dele. Versículo 28, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, meu irmão, um dia Deus espera receber, né? Todos os homens, o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e possamos apresentar em Cristo. Que essa palavra possa te ganhar nessa noite. A última carta é a carta de Filemon, que apresenta o amor ágape, que é o último estágio. O último estágio da vida cristã é o amor. Nós precisamos ser aperfeiçoados em amor. Senhor Jesus. Aqui em Efésios 3,17, já estou concluindo. 3,17 diz o seguinte: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então, esse é o último estágio, e a carta de Filemon trata muito bem dessa questão do amor. Louvado seja o Senhor. Então, quanto mais crescemos na vida divina, mais manifestamos o amor ágape, o amor de Deus. Em 1 João 4, quero ler ainda aqui com os irmãos, 1 João 4, versículo 16.
Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Louvado seja o Senhor, porque Deus é amor. Senhor Jesus. E a carta de Filemão, ela trata de um servo chamado Onésimo, que provavelmente defraudou o seu senhor. E ele era considerado inútil pelo próprio Filemão, que era um presbítero da igreja em Colosso. E esse Onésimo, ele um dia encontrou Paulo, e o apóstolo Paulo lhe pregou o evangelho. E olha só o que o evangelho faz com as pessoas. O evangelho mudou a vida de Onésimo. A palavra classifica que Onésimo é um inútil, mas por meio da palavra de Deus, ele se torna uma pessoa útil. Então nós não podemos desistir de ninguém. Você, meu irmão, você que ainda não recebeu o Senhor como seu Salvador, lembre-se, você que se sente inútil, você pode ser muito útil a Deus, pode ser usado para a pregação do Evangelho. E aqui na carta de Filemão, que é bem curtinha, no versículo 10, após Paulo ter encontrado Onésimo e ter pregado o Evangelho, esse irmão, esse servo que era inútil, ele se converte e ele passa a ter um viver digno diante de Deus. Então Paulo só tem um sentimento: devolver ao seu Senhor. No versículo 10 de Filemão, diz o seguinte: sim, solicito em favor de meu filho. Olha só como Paulo se refere a Onésimo. Meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, em meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir, mas nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Paulo estava preso em Roma, Senhor Jesus. Então ele queria, o coração dele, ele se apegou tanto a Onésimo, que o sentimento dele era que Onésimo viesse a servir a ele. Mas ele não teve paz. E o sentimento dele era devolvê-lo para o seu Senhor, que era Filemão. Senhor Jesus. Versículo 14. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade, né? Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que eu receba para sempre. Então aqui Paulo ele faz um rogo, ele roga a Filemão para que receba Onésimo, para que Onésimo possa ter um novo começo e ali servir o seu Senhor. Então, por isso que a carta de Filemão é maravilhosa. Por isso que essa carta trata do amor ágape. Porque, irmão, só por meio do amor é que nós acolhemos as pessoas, é que nós tenhamos toda a paciência de tratá-las, né? Às vezes eles estão feridos, eles estão com problemas. Então, é com muito amor que as pessoas são resgatadas. Hoje o mundo está carente disso, mas o apóstolo Paulo aqui dá um exemplo, né? Um exemplo de alguém que realmente ama o ser humano. No versículo 19 ele diz: eu, Paulo, do próprio punho escrevo, eu pagarei para não te alegar, que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmãos, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Então, Paulo, ele diz: olha, Filemão, se ele te deve alguma coisa, eu mesmo pagarei. Mas
para que esse irmão tenha um novo começo, né? Louvado seja o Senhor. Fui muito encorajado com essa palavra, espero que você também tenha ganhado. Louvado seja o Senhor. Só quero novamente dizer que o Evangelho, ele muda vidas. Se você que está aí com a sua vida toda embaraçada, cheia de problema, lembre-se, o Senhor está com a mão aberta, estendida, para te receber. Eu quero nessa noite orar por você. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor, que tu possa, por meio da tua palavra, resgatar aqueles que sofrem, aqueles que se sentem inúteis, aqueles que se sentem totalmente desprezados, que a tua palavra, Senhor, possa chegar a essas pessoas por meio de nós, os irmãos, os teus filhos, os membros do teu corpo. Senhor Jesus, sabemos que há muitos precisando dessa palavra e que o Senhor possa nos dar essa graça, de poder, Senhor Jesus, propagar esse evangelho nesses dias difíceis de pandemia, Senhor, de tanta coisa acontecendo em toda a terra. Sabemos que só há uma saída, é o teu evangelho, a tua palavra. Senhor Jesus, a tua palavra é capaz de mudar as vidas das pessoas. Nós cremos nessa palavra e nós queremos propagar isso para os homens. Louvado seja o Senhor. Obrigado por essa noite, fica em paz, que Deus abençoe. Jesus é o Senhor. Depois você dá o seu like, né? Nos ajude a divulgar essa palavra e você pode enviar para um amigo, para um parente, para alguém que está distante. Por meio dessa pregação, ele pode ser salvo. A sua vida pode ser mudada. Amém? Obrigado. Jesus é o Senhor e tenha uma boa noite.